5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje? Gente, a quantidade de pessoas que pediram para que eu tocasse essa música aqui foi enorme. Teve o João Nascimento de Nova York, Viviane Santos, o Alvinho, a Jéssica do canal JST, a Lindinalva Fontinelli, o José Carlos Santiago de Ubatuba, a Carla Eliane de Oliveira, o Ian Vigiário de Araújo, a Tatiane Marinetti, o Felipe Dionísio do Bar da Carla, do Bar da Pensão da Carla, né? Melhor comida caseira de Madureira, e também a Yanara Garcia Souza de Luanda. Então, pessoal, tá aí, de Seu Jorge e da minha amiga Valéria Freitas, Ilumina, a música do ano. Aê! E você pode fazer como essa galera toda. Entrou no nosso canal, se inscreveu, curtiu tudo, saiu comentando que gostou, que não gostou e pediu a sua música. Você também pode fazer isso. E hoje, ou melhor, quando nós fechamos a nossa série aqui, nós estávamos com 29.205 visualizações. Mas agora ultrapassamos 45k, estamos com 45.005 visualizações, então bota inscrever, meu filho, dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de 9º ano, turma de História. Deixa eu pegar o programinha de vocês aqui. Cadê o programa aqui? Nesse programa que nós vamos tratar essas 8 aulas desse nosso módulo de História, nós vamos falar sobre o processo de industrialização do Brasil, numa primeira parte, e na segunda parte, a construção do Estado brasileiro. Vamos ver aí o período regencial e também o segundo reinado. Vamos passar pela Inconfidência Mineira. Inconfidência ou conjuração? Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, melhor, né? A Conjuração Baiana, a Corte no Brasil, a abertura dos portos e os tratados de 1810, as realizações joaninas, né? Aquele período joanino. Vamos ver também aí como é que estava naquele período a política externa do Brasil. Vamos também tratar da insurreição pernambucana de 1817, Revolução do Porto, 1820, Independência e Primeiro Reinado de 1822 a 1831 e resistências e reconhecimento da independência. Ainda tem mais, vamos tratar sobre as guerras de independência e o reconhecimento dessa independência, a Carta de 1824, a Assembleia Constituinte, a Constituição de 1824, a crise e a abdicação de D. Pedro I. E depois, no segundo módulo, vamos para a construção do Estado brasileiro no período regencial e do segundo reinado, o período regencial ali de 1831 a 1840. Vamos tratar sobre a Revolta dos Malês, de 1835, a Cabanagem também, mesmo ano, Sabinada, lá na Bahia, de 1837, a Balaiada no Maranhão. Depois vamos para o segundo reinado, de 1840 a 1889, e fechando aí com a Revolução Praieira, de 1848 a 1849. Então, apertem os cintos, está na hora, está começando a minha, a sua, a nossa aula mais divertida do mundo. Eu sou o professor Cláudio Neto e eu convido você a seguir comigo. Vamos falar então sobre a conjuração mineira. Eu não gosto do termo inconfidência. Eu separei um artigo aqui, é pequenininho, para que eu pudesse ler, para que a gente pudesse entrar bem nesse assunto. Ele diz assim, nascimentos, batizados, palavras que se interpretam nos discursos, nas saúdes, visitas, sermãos de exéquios. Olha que palavra bonita. Os estudantes que partem, os doutores que regressam,
Em redor das grandes luzes há sempre sombras perversas, sinistros corvos espreitam pelas douradas janelas, e há a mocidade, e há prestígio, e as ideias. Isso aí é o Romance da Inconfidência, escrito pela grande Cecília Meirelles. As mulheres realmente são um ser especial e, posso dizer, muito melhor do que o homem. A mulher tem capacidade de gerar a vida e muito mais. E se eu não falar isso, eu apanho aqui em casa. Bom, voltando ao que interessa, se a gente reparar nesse trecho aí, desse poema da Cecília Meirelles, nele estão presentes elementos essenciais para a compreensão da conjuração mineira ou da Inconfidência mineira. Eu prefiro conjuração, visto pelo lado brasileiro, conjuração. Pelo lado de Portugal, é Inconfidência. Legal? Só para a gente não confundir mais. Então, nele estão presentes elementos essenciais para a compreensão dessa Inconfidência, conforme eu gosto de colocar, conjuração mineira. Os estudantes que partem, os doutores que regressam, em redor das grandes luzes, ou seja, aí ele está se referindo aos ideais iluministas que impregnam a elite econômica e intelectual que estiveram à frente desse movimento. Em meados aí do século XVIII, já se dava sinal da decadência aurífera, né? A extração do ouro, e a situação socioeconômica da região se deteriorava. Paralelamente a isso, a metrópole aumentava a sua pressão fiscal, impondo aumento dos impostos. Para poder resolver aí essa diminuição da arrecadação, em 1750 foi estabelecido que a capitania mineira pagaria uma quantia fixa de 100 arrobas, mais ou menos aí 1.500 quilos de ouro por ano. E esses impostos atrasados aí, na medida que a meta de arrecadação não tivesse sido atingida, seria cobrado através da derrama. Bom, em 1788, isso mesmo, dá uma coladinha aqui. O governador da capitania era o Visconde de Barbacena. Ele marcou aí, então, a cobrança dos quintos atrasados, acentuando a revolta da população. As ideias iluministas, conforme eu falei, e o exemplo do processo de independência dos Estados Unidos vão influenciar aí a elite da antiga Vila Rica, né, atual Ouro Preto, a organizar um movimento para romper aí com a metrópole portuguesa. O projeto dos conspiradores defendia a livre produção com divergências políticas sobre o sistema de governo, federativo ou monárquico constitucionalista, e sobre a manutenção ou a libertação dos escravos. Algumas propostas tinham sido levantadas, como, por exemplo, a transferência da capital para São João del Rei, ficando em Vila Rica a universidade, que seria fundada, no caso, a primeira do Brasil. Definiu-se que o início do levante seria marcado para o dia da cobrança da derrama. Dentre os 24 condenados em 1792, pelo crime de inconfidência em Minas Gerais, 17 eram clérigos ou advogados, ou dentistas, ou ainda agrimensores, ou médicos, ou oficiais de alguma tropa paga, né? E em grande parte eram ainda proprietários de escravos. 14 inconfidentes possuíam escravaria. Quem nos mostra isso é o Luiz Carlos Vilauta, uma publicação de 1789, entre 1789 e 1808, de nome O Império Luso-Brasileiro e os Brasis, lá de São Paulo, Companhia das Letras, do ano de 2000. Bom, como esse texto bem retratou aí, parte desse texto bem retratou aí a elite econômica e intelectual
dessa região, ela participava da organização do movimento. E, como a gente pode observar, os nomes relacionados, que são do Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, José Álvaro Maciel, Padre Carlos Toledo e Melo, não, Padre Carlos Toledo e Melo, isso mesmo, e o padre José da Silva Rolim, além de Inácio de Alvarenga Peixoto, e aí um dos principais intelectuais desse grupo. Ele era poeta, ele era músico também, e Cláudio Manuel da Costa, ele era advogado, escritor e poeta. Tem também o Tomás Antônio Gonzaga, que era poeta e escritor, o Domingos Vidal Barbosa, José Rezende da Costa, olha quanta gente, José Aires, João Dias da Mota, tem também o Luiz Vaz de Toledo, Luiz Vaz de Toledo Pisa, o Domingos de Abreu Vieira, o Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como o Tiradentes. Bom, desde 1763, Salvador não era mais a sede da América Portuguesa, né? Era, no entanto, a segunda cidade do Império Português, porque era maior que o Rio de Janeiro e perdia em tamanho somente para Lisboa. E por seu porto saíam produtos destinados ao mercado internacional, como o açúcar, o algodão e, sobretudo, o tabaco, que era usado na troca por pretos na África. Isso segundo Dora Freire, ou melhor, Américo Freire Mota e Marli da Silva Rocha Dora, que no curso de História, o Brasil e suas relações com o mundo ocidental, de São Paulo e Rio de Janeiro, eles publicaram pela Editora do Brasil e CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, em 2004. Bom, no entanto, um dia antes do dia marcado, melhor colocando, um dos conspiradores, o Joaquim Silvério Reis, ele traiu o grupo, levando ao conhecimento do governador Luiz da Cunha Menezes a organização do movimento, em troca do perdão da sua dívida. Bom, o fracasso desse movimento se deu, além da delação do Silvério dos Reis, pela própria fragilidade desse movimento, que, sem penetração social, isolado na colônia, não teria forças para chegar aos seus objetivos. Todos esses conjuradores, ou inconfidentes, como queiram colocar, eles foram presos. E o único que teve pena de morte aí, mantida, foi o Tiradentes, justamente para que pudesse servir de exemplo para o resto da colônia. Porém, como veremos mais tarde, a ideia da independência não morreu. A Conjuração Baiana. Bom, eu também tenho um texto que eu separei aqui, um texto curto. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Vou botar aqui. Bom, ele diz assim: ó vós, homens, cidadãos, ó vós, povo, curvados e abandonados pelo rei, pelos seus despotismos, pelos seus ministros, ó vós, povo, que nascestes para seres livres e para gozardes dos bons efeitos da liberdade. O dia da nossa revolução está para chegar. Animai-vos, que sereis felizes para sempre. Esse aí foi um panfleto que era um aviso aí ao povo da Bahia. Então, essa revolta de caráter popular que ocorreu em Salvador no ano de 1789, ela está diretamente relacionada com a crise do sistema colonial e com os movimentos pela independência do Brasil, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, que é o levante do fim do período colonial, mais incisivo na defesa dos ideais de liberdade e igualdade propagados pela Revolução Francesa. A manifestação conta com representantes das camadas populares, com um grande número de pretos e mulatos, de escravos e também de libertos.
Desde 1794, intelectuais, estudantes, proprietários e comerciantes participaram aí de reuniões secretas ao lado de artesãos, funcionários e soldados para ouvir notícias da Revolução Francesa chegadas da Europa e discutir a aplicação dos princípios liberais no Brasil. O movimento queria a independência e a república, além da abolição da escravatura, da escravidão, como queiram colocar. Em meados de 1789, surgem esses folhetos clandestinos anunciando aí a República Baiense e conclamando a população de Salvador a defendê-la. Seguem-se as primeiras prisões e fracassam aí os chamados preparativos dessa luta armada e as autoridades dão início a devassas, julgam dezenas de implicados e no começo de 1799 foram definidas as sentenças. 4 conjurados são enforcados na Praça da Piedade. 2 são soldados, que é o Lucas Dantas e o Luiz Gonzaga das Virgens. 2 são alfaiates, João de Deus Nascimento e Manuel Faustino, todos mulatos. Bom, eu vou encerrando por aqui. Na próxima semana a gente volta na próxima aula, né? A gente volta então com a Corte no Brasil e a abertura dos portos de 1808 e os tratados de 1810. Então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão com você. Eu te espero na próxima aula. Um forte abraço e fiquem bem. Em nome da Sociedade Educacional Curupaiti.